A gente tem um vídeo da Shahed e do Ahmed, que são refugiados brasileiros que estão em Rafah, no sul de Gaza, e que estão aguardando que a fronteira com o Egito seja aberta para que eles possam retornar ao Brasil. Vamos assistir esse vídeo e eu vou fazer uma pergunta para o senhor na sequência. Oi, gente, bom dia, tudo bem? Estamos aqui na frente da fronteira do Egito, tá aqui bem aqui, a gente tava bem pertinho agora. A situação tá difícil ainda para todo mundo que está na faixa de Gaza. As ajudas humanitárias ainda também não entraram muitos caminhões. A fronteira tá fechada ainda e não há notícias da gente sair daqui. A embaixada está nos ajudando em tudo que precisamos, de comida, água, gás e tudo. É difícil de encontrar água e gás e a comida também tá acabando no país, por causa que as fronteiras estão fechadas, mas a embaixada está nos ajudando em tudo que é possível. Ontem à noite foi terrível, a gente não conseguiu dormir. Todas as noites, verdade, são terríveis. A gente não consegue dormir, não consegue ficar calmo de tantos bombardeios que eles jogam perto em todos os lugares. A gente espera que as fronteiras vão abrir logo e a gente vai conseguir sair daqui logo. Fazer um registro, é importante a gente ver a camisa da seleção brasileira voltando a simbolizar o Brasil, né, e não simbolizava o que ela simbolizou nos últimos anos. Então é muito bom ver esse refugiado brasileiro lá na região de Gaza usando a camisa da seleção. A gente vai mostrar também, enquanto eu faço a pergunta para o professor Ahmed, fazendo pão, preparando o café da manhã. São cenas cotidianas lá no campo de refugiados onde eles estão, na região sul de Gaza. Eu queria te perguntar, professor, a gente faz uma pergunta aqui no título desse nosso jornal hoje, de quem é que pode parar o que está acontecendo. Eu acho que é uma pergunta meio retórica, porque, e aí eu quero ouvir as suas impressões, ninguém pode parar o que está acontecendo aparentemente. A gente vê crimes de guerra sistemáticos cometidos todos os dias por Israel, desse conflito, e essa proteção em parte da União Europeia e dos Estados Unidos impede que qualquer sanção seja feita contra Israel. O caminho da anexação da faixa de Gaza ao território de Israel e a remoção dos palestinos de lá parece ser o único caminho possível que aponta esse conflito, já que essa negociação não parece trazer outros resultados, professor? Mas, William, obrigado pela pergunta, William. Isso seria uma não solução, porque nós estabeleceríamos um precedente extraordinariamente perigoso e delicado em relações internacionais. Seria uma espécie de um positivismo darwinista do século XIX, potencializado pelos meios digitais, porque vale a lei do mais forte. Então o Estado de Israel, porque é muito mais forte militarmente, tecnologicamente, porque conta com apoio declarado de boa parte do Ocidente, pelo menos até agora, isso pode mudar, o Estado de Israel teria o direito de simplesmente levar adiante o processo final de colonização de uma área que originalmente não lhe pertencia. Na criação do Estado de Israel, a faixa de Gaza foi sendo cada vez mais diminuída ao ponto de hoje ser um quase nada, e você não pode simplesmente remover 2 milhões de pessoas. A população palestina não chegou na faixa de Gaza ontem. Aliás, William, Vivian, Rodrigo, vocês me permitiriam fazer uma referência cultural? Claro. Claro, professor. Por favor. Porque eu acho que isso talvez esteja faltando um pouco nas nossas análises. Em 1999, um intelectual palestino chamado Edward Said e um músico, pianista, regente argentino chamado Daniel Barenboim, eles criaram em 1999 algo que existe ainda hoje, que é a Orquestra do Divã Ocidente-Oriente ou Divã Ocidental-Oriental. A expressão Divã Ocidente-Oriente ou Ocidental-Oriental vem de uma coleção de poemas do maior escritor da Alemanha, Goethe. Em 1811, o Goethe teve acesso a traduções, pela primeira vez em alemão, de um poeta persa, o Hafez. Ficou tão profundamente encantado com a lírica, com aquela visão de mundo, com aquela poesia tão diferente de tudo que ele conhecia da tradição ocidental, que o Goethe fez esse caminho
em direção à cultura do Oriente e publicou uma das suas coleções de poemas mais famosos, que se chama, então, O Divã Ocidente-Oriente ou O Divã Ocidental-Oriental. Alguma década depois, quando o Divã Ocidente-Oriente do Goethe foi traduzido para o francês, o Goethe se entusiasmou, porque França e Inglaterra, nós esquecemos isso, Rodrigo, França e Inglaterra, a partir do final do século XVIII, durante todo o século XIX e no século XX, tiveram uma rivalidade similar à dos judeus e palestinos nesta área, e as duas primeiras guerras mundiais, em boa medida, foram resultado de uma escalada constante de violência entre Inglaterra e França. O Goethe ficou tão encantado com a tradução da sua poesia para o francês, apesar dessa rivalidade crescente, que ele propôs um conceito que é uma utopia. Ele disse que as literaturas nacionais já tinham dado o que era possível e que se aproximava a era, e ele criou uma palavra, Weltliteratur, a literatura mundial. Uma literatura que não seria do Ocidente ou do Oriente, mas que seria uma literatura síntese de algo comum a tudo que fosse humano, a nós, a nossa condição. A orquestra, criada em 1999 pelo Edward Said e pelo Daniel Barenboim, tem uma característica. Ela reúne músicos judeus e músicos palestinos. Desde 1999, é a primeira iniciativa cultural a longo prazo, porque já vai completar 3 décadas, de tentativa de demonstrar algo. Este conflito só se soluciona quando nós compreendermos que podemos ter posições opostas, podemos ser adversários irreconciliáveis, mas não podemos negar a humanidade do outro. Nesse sentido, eu vou passar aqui para vocês, porque a orquestra tem um site na internet. Eu vou passar para a Elô e ela passa para vocês. Eu acho que isso pode interessar muito para a nossa audiência, porque é uma outra perspectiva. E o Daniel Barenboim, e existe até uma academia, Said Barenboim. O Daniel Barenboim, ele acabou de publicar um texto muito importante no site da orquestra do Divã Oriente e Ocidente. Eu traduzi um pequeno trecho de 3 linhas. Eu posso ler para vocês? Rapidinho, professor, a gente tem aqui com algumas informações, mas acho que para completar, então, esse pensamento, por favor, vamos lá. Ele diz assim, então diz o Daniel Barenboim, que é judeu: estou convencido, 2 pontos, os israelenses só terão segurança quando os palestinos puderem sentir esperança, isto é, justiça. Ambos os lados devem reconhecer seus inimigos como seres humanos e devem tentar desenvolver empatia com seus pontos de vista, suas dores e suas dificuldades. Os israelenses devem aceitar que a ocupação da Palestina é incompatível com este projeto. É isto. Eu acho que é uma perspectiva, Rodrigo, que vem dessa área da cultura, sem a qual este conflito não terá resolução. A solução não pode ser apenas geopolítica, ela também precisa ser uma solução de humanidade, a abertura dos corredores humanitários e, sobretudo, que nós nos abramos para o outro, para o que é diferente. Sim.